Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de editais. E o edital em questão, a prova de hoje é o UERJ. A UERJ é aquela prova maravilhosa para você que quer morar no Rio de Janeiro, quer fazer especialidade em um dos hospitais mais conceituados que a gente tem, o Hospital Clássico Pedro Ernesto, e também você que não quer saber de processo seletivo com currículo. Essa história de ter que juntar tudo, ter que ficar voltando lá atrás para pegar documento daqui, de lá, mandar, é uma confusão. O UERJ é fase única, olha que maravilha. E como é que vai funcionar essa nossa conversa? Eu vou te apresentar as informações gerais, as mudanças que teve do edital desse ano para o ano passado, vou te apresentar uma ideia de como é que é a prova, e é isso, não tem análise curricular, coisa linda. Então vai lá, tela para vocês, edital da UERJ 26, inscrições de 3/9 a 2 de outubro. E tá baratinho, R$380 foi mantido, não teve nem correção pela inflação. A banca continua, comissão da UERJ, e a quantidade de vagas, olha só, 116 vagas para acesso direto, é muita vaga. Data da prova, marcada, olha só, 2 de novembro deste ano. Então já deixa marcado, você vai para o Rio de Janeiro fazer a prova, 5 horinhas de prova, dá tranquilo para terminar, principalmente pelo padrão da prova. Tá? Que tende a ser uma prova mais direta. Então tá aqui, ó, Hospital Pedro Ernesto, Vila Isabel, Rio de Janeiro, pertinho do Maracanã. Você pode sair do hospital, eventualmente ir comer uma feijoada nos barzinhos, coisa linda, Rio de Janeiro, né? E, Lucas, fase única, tá aí. Prova classificatória, eliminatória, sem questões de múltipla escolha ABCD. Recursos contra o gabarito provisório do dia 2 ao dia 4 de novembro. E o resultado final, dia 18 de dezembro. Então, olha que maravilha, você já vai passar o Natal comemorando a sua aprovação na UERJ, já tranquilo, beleza? Local das provas, prova está prevista para ser realizada justamente no campus Maracanã da UERJ, pavilhão João Lira Filho, e terá duração máxima de 5 horas, mas ele coloca que isso pode mudar eventualmente. E tá aí o quadro para vocês de vagas disponíveis, olha só quanta vaga que a gente tem, anestésio, um total de 7, cirurgia cardiovascular, cirurgia geral, clínica médica, são 20, dermato, que costuma ter pouca vaga, 6 vagas de dermato, GO, infecto, MFC são 20 vagas, medicina do trabalho, física e reabilitação, medicina intensiva também, neurocirurgia, neurologia, oftalmo são 5 vagas, tá? Pediatria 12, ortópia, otorrino, 3, 4 vagas, psiquiatria 5 e rádio 6 vagas, tá? Então tem muita vaga e aqui tem também nesse quadro para você avaliar as que estão reservadas para ampla concorrência, aqui tem para cotas e as que estão bloqueadas para serviço militar. Beleza? E uma coisa que eu falo que é interessante, que é os critérios de desempate. Olha que curioso, ele coloca aqui, ó, se houver empate no resultado final, serão considerados para fins de desempate os critérios abaixo na ordem descrita a seguir. Primeiro, clínica médica, então a maior nota na clínica médica, seguido de cirurgia geral, seguido de pediatria, depois medicina de família e comunidade, depois idade, considerando mês, dia e ano e por fim sorteio. E aí, eu até reservo esse espaço aqui para o nosso professor, expor o nosso professor de GO aqui, o seu descontentamento, porque ele simplesmente fala, ó, GO não vai servir de critério de desempate. Vão ter as grandes áreas aí, e depois vai ser a idade ou sorteio. Tô nem aí com a GO. Isso já vem de outros editais. Então fica aqui o espaço de revolta do nosso professor de GO, Rafael Lobo. E ajudem, né? O professor, ele precisa ser valorizado, a sua grande área aqui. E brincadeiras à parte, isso é importante para você ter uma ideia de quais instituições, de quais grandes áreas que você deve focar. Porque pensa comigo, se é fase única, não tem o currículo para desempatar ali eventualmente 10% da nota, esses critérios de desempate são importantes. Então, priorize clínica médica na hora de fazer, cirurgia geral, depois PED, depois MFC e por fim ginecologia e obstetrícia. Beleza? Então, ó, com relação à diferença dos editais do ano passado para esse ano eles tiraram a ideia do Provab, não está mais inscrito, agora tem que estar lá na lista do MEC, bonitinho, se não tiver, não ganha os 10%. Além disso, uma atualização que teve com relação à resolução do CNRM deste ano, recente, saiu agora em agosto, tá? Que fala que quem tiver matriculado em algum programa de residência médica não pode se inscrever em outro. E isso vai dar o que falar, ainda vai dar muita confusão. Além disso, o edital 25 do ano passado, na verdade, ele colocava que poderiam pleitear a segunda opção apenas quem fez o programa de MFC.
Agora, apenas no programa de MFC, na verdade. Agora, o edital de 2026 ampliou essa possibilidade para qualquer programa de acesso direto sem banco de aprovados, tá? Então, você não precisa pagar nova inscrição. Se você não conseguiu ser aprovado numa vaga e sobrou vaga, você pode pleitear aquela vaga. Interessante isso, né? Então, agora nos resta analisar um pouquinho dessa prova, ver qual que é o padrão. E assim, a UERJ é uma prova, no geral, muito conceitual. Dentro de clínica médica, por exemplo, cerca de 40% das provas a gente fez um mapeamento, elas são de conceitos. Tá? Então é uma prova muito conceitual. Além disso, 33% são voltados para tratamento e conduta. Então você vê que são questões mais direcionadas. E só 19% são de hipótese diagnóstica. Então, claro, você precisa saber a hipótese diagnóstica principal para fazer o tratamento. Mas o que eu quero dizer é que não tem toda aquela ideia de você, um raciocínio complexo, um caso clínico gigantesco, não tende a ser mais conceitual, mais direcionado. Tá? E aqui está para vocês na tela, então, as principais especialidades e grupos que são cobrados. Endócrino predomina, primeiro, depois hemato, depois pneumo. E endócrino, quando a gente vai ali para os grupos, doenças da tireoide está na frente de diabetes mellitus. Isso aqui é uma característica aqui da clínica médica, que normalmente a gente vê diabetes predominando, aqui não, na UERJ, de tireoide está na frente. Anemias, que está em primeiro, puxando hemato para cima, cai muito em PED também, né? É tanto hipoproliferativa quanto hiperproliferativa, é bem parecido a quantidade de cobrança das duas. Quando a gente vai para a cirurgia geral, de novo, uma prova bem direta, sem muitas imagens, tá? É diferente de uma prova da USP Ribeirão, USP São Paulo, que é cheia de imagens. Aqui não, é direto, sem muita imagem. Gastro predomina dentro da cirurgia, disparado lá na frente, depois periop, depois trauma com abdômen agudo. E aí, trazendo aqui para vocês esse detalhamento, eu até fiz um cruzado aqui, porque doenças do esôfago tá lá em cima. E principalmente disfagia e doença do refluxo gastroesofágico. Disfagia aqui na UERJ é muito mais importante do que em outras bancas. É uma característica da prova de cirurgia. Tá? Além disso, abdômen agudo inflamatório e principalmente apendicite aguda, mais cobrado, mas também gostam de trazer diverticulite aguda. E quando a gente pega a parte de doenças do estômago e do duodeno, a maioria é neoplasia gástrica, que está aqui dentro desse grupo. Beleza? De novo, questões bem diretas. E Lucas, com relação a GO, o que a gente tem? Tá aí. Sangramento uterino anormal e dismenorreia. Na parte de gineco tem esses outros grupos de estudo. Depois na parte de obstetrícia, doenças na gestação predomina. E a gente vai para os grupos e doenças na gestação está em primeiro. É um grupo grande. Mas o que manda aqui são as duas duplinhas principais, né? Diabetes e doenças hipertensivas da gestação. É isso que mais gosta de cair em doenças na gestação. Lucas, com relação a sangramento uterino anormal, dismenorreia, aí é principalmente mioma e endometriose. Mioma a gente está acostumado a ser muito frequente. Agora a endometriose aqui tende a ter uma importância maior do que nas outras provas em geral. Tá? E é uma prova bem atualizada, também traz infecções sexualmente transmissíveis, questões de parto, parte de legislação de laqueadura, né, atualizações já caíram há alguns anos. POPQ também é uma coisa que não é tão comum, já caiu. Úlceras genitais, exames de primeiro trimestre na parte de pré-natal. Então eu ali coloquei para vocês também uma fotinho de uma gestante trazendo essa ideia da importância da obstetrícia. Beleza? Pediatria, o que temos em PED? Predominando, tá ali, ó, neonato. Neonato disparado, depois síndromes respiratórias. E pegando pelo grupo, distúrbios do período neonatal é o que predomina, tá disparado na frente. E aí você vai pensar, Lucas, o que mais cai? Quase 18% da prova aqui. Então HIV, sífilis, CMV costumam cair, costumam ter importância. Então eles gostam bastante, foca nessa parte de neonato, tá? Além disso, preventiva, para a gente finalizar, atenção básica está disparado lá na frente, principalmente a estratégia de saúde da família. E aqui você pega método clínico centrado no paciente. Eles adoram essa parte. Níveis de prevenção também está ali em segundo, mas a estratégia de saúde da família predomina, trazem aquelas políticas específicas, como saúde do idoso também. Tá? Então é uma prova muito interessante, uma prova que tende a ser tranquila de você terminar rapidamente. Beleza? E é só isso. Fez a UERJ, foi bem na prova, você está aprovado. E ó, para você que tem interesse em ter uma mentoria individualizada, quer conhecer a melhor mentoria desse país, que tem um histórico de aprovações fantástico, nós estamos com um processo seletivo aberto,
tá? Abriu recentemente, não deixa para a última hora, porque no passado foram mais de 3.000 pessoas que ficaram na lista de espera. Tá aqui no link abaixo, tá também aqui no QR Code na tela para vocês. Eu te convido a conhecer mais sobre a mentoria. Dito isso, deixa o like para eu saber que você curtiu, que você quer mais vídeos nesse formato. Deixa o comentário também aqui. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. E é isso. Bons estudos, grande abraço e até a próxima.